Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pela graça e misericórdia do Senhor, hoje Ele nos deu mais essa oportunidade para que eu pudesse estar aqui e, neste dia, expor mais uma porção da sua palavra. Eu estou meditando, expondo aí o Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 6. Lembrando que eu tenho uma playlist deste Evangelho. Eu já tenho vários vídeos, mais de 20 vídeos que eu tenho neste Evangelho, desde o capítulo 1. E hoje provavelmente estarei encerrando o capítulo 6. Vamos lá. Está aí. A casa construída sobre a rocha. São aí os versículos finais deste capítulo 6. E Jesus, interessante que ele começa desta forma: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lembrando que esta mesma passagem, ela também se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Só que, lá no Mateus, ele não começa falando a respeito da construção dessa casa com essa abordagem. Ele começa já praticamente idêntico ao que está no versículo 47. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veja que aqui, no Evangelho de Lucas, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Senhor, aqui o termo é kurios. E aí, no versículo 47, ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Veja que o versículo 47, ele é parecido com o versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Então, ele é todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E aqui ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ele não diz no versículo 47 sobre a casa. Ele diz: vou falar com vocês a que vocês serão. E pratica aqui é fazer, colocar em prática, tomar pronto, produzir, dar, brotar, ser os autores de uma casa. O verbo poiel significa isso. Esse verbo aqui é um verbo que é fazer. Então, aquele que ouve as minhas palavras e as executa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele vai para o versículo seguinte
que ele diz: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele diz o seguinte: no versículo que eu li, que é o 24, ele já diz que é o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E no versículo 25 de Mateus 7, ele diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O interessante é que Mateus, ele não traz os detalhes que Lucas trouxe a respeito de abrir uma profunda vala até encontrar uma rocha. O Mateus, ele foi bem sintético. Ele já disse que ela foi construída sobre uma rocha. Como ele encontrou a rocha, Mateus não diz. Mas Lucas, ele deu mais detalhes. Ele diz que ela foi construída sobre a rocha, mas para que ele pudesse localizar esta rocha, ele teve que abrir uma profunda vala. Ele cavou, abriu profunda vala e lançou as alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, então lá ele diz que os rios, caiu a chuva, transbordaram os rios, que também é uma enchente, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. E aqui diz que veio uma enchente, arrojou o rio contra a casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então o segredo desta casa aqui que não caiu é o seguinte: é dele ter cavado profundo até encontrar a rocha. E sobre esta rocha ele construiu a sua casa. E Jesus disse o seguinte, que todo aquele que ouve as palavras dele e as coloca em prática, então não basta somente ouvir, tem que ouvir e colocar em prática. Ouvir e não colocar em prática, nós vamos ver aqui Jesus comparou este homem. Então o segredo da vida cristã é colocar as palavras de Jesus na prática. O que é prática? É o viver, é a ação, é o meu viver diário. Não adianta eu ser uma enciclopédia ambulante no que se diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Mas se eu não coloco este conhecimento da palavra de Deus em prática, não tem valor nenhum. Mas Jesus diz que aquele que ouve as palavras e logo em seguida o seu viver diário, as suas ações, as suas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus, ele diz que este homem é semelhante a esse aqui, que cavou profundo. Então ele preocupou em fazer um bom alicerce. E veja que o segredo não está no externo da casa. Aqui diz que todos dois construíram a casa. Nós vamos ver daqui a pouco. O segredo não está na parte de fora da casa, porque a casa todos dois construíram. Mas onde está então o segredo para que a casa não viesse abaixo?
O segredo está na base, está no alicerce, está no fundamento. E o fundamento da nossa vida cristã, aquilo que nos mantém de pé, aquilo que é a nossa base, aquilo que está no subsolo, abaixo da linha do solo, é a nossa prática, é o nosso viver diário com Jesus. Então, quando nós estamos praticando a palavra de Deus, estamos vivendo a palavra de Deus, aí sim, o nosso alicerce, ele é profundo. Eu chego a dizer que esta rocha é Cristo, porque Cristo é a palavra, como diz João no seu evangelho. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus é a palavra, e Jesus é esta rocha em que nós estamos edificados. Ninguém vê o alicerce. Quem olha de fora para uma bela casa, ele só vê que ali está sendo construída uma linda casa. Ou depois de construída, ele vê que ali está uma bela de uma mansão. Mas ele não sabe o que está sustentando aquela casa. E o segredo de tudo é o que sustenta a casa, é a base, é a rocha que está por baixo ali. E a rocha é Cristo. Então o segredo da nossa vida é Cristo. Vamos mais. E agora ele vai falar aí a respeito do homem que fez o contrário. Olha aí. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lá no Mateus, ele dedica 2 versículos para este aqui, que ouve e não coloca em prática. Lá no Mateus ele diz o seguinte: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Aqui não trouxe o detalhe que esse homem era insensato. Lembrando que a palavra grega para insensato é moros, é um homem tolo, é um ímpio, é um incrédulo. Então diz que edificou sua casa sobre a areia. Então é um homem tolo, o homem que constrói a sua casa sobre a areia é um tolo. E diz o seguinte: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então praticamente os dizeres são iguais. Então Jesus diz o seguinte: mas todo aquele que ouve, e ouvir aqui, o termo grego é akou, é ouvir mesmo, é a faculdade de ouvir, e não pratica aqui é o mesmo verbo que é o poiel, é fazer, e ele falou assim: é semelhante a este homem que edificou uma casa sobre a terra. E o interessante é que aqui em Lucas ele diz que ele edificou sobre a terra. Lá em Mateus ele diz que ele edificou sobre a areia. Só que se nós analisarmos os 2 termos gregos, é porque aqui em Mateus usou o termo G, que é terra arável, terra destinada ao plantio. Lá no Evangelho de Mateus, o termo para areia é âmimos. Âmimos é terra arenosa.
Praticamente é quase idêntico. Porque o Mateus, nesse quesito, ele trouxe mais detalhe, que essa terra, além de ser arável, terra para o plantio, que é G, ela é a terra arenosa. Então ele trouxe o termo amibus. Aí ele falou que é terra arenosa, que também é destinada, e não areia, não que ele construiu essa casa na beirada da praia, não. Ele construiu essa casa em uma terra arenosa, talvez propícia também para o plantio, mas era uma terra. E diz que aqui, sem alicerces. E lá, ele não diz que esse tolo ele tenha feito o alicerce, não diz, mas diz somente que ele construiu sobre a terra arenosa. Mas aqui o Lucas, ele traz detalhe dizendo que este homem que ouve as palavras do Senhor e não as coloca em prática, ele é como o homem que edificou a casa sobre a terra sem o alicerce. Então, a casa era bonita da mesma forma, linda como a primeira, não tinha diferença nenhuma da outra. Quem olhava de fora assim, se as duas casas fossem construídas uma ao lado da outra, quem olhava de fora chegava à mesma conclusão. Duas casas que são lindas. Só que na hora do teste, que é a enchente que veio, quando a enchente veio e passou por aquelas duas casas, o resultado no outro dia, se foi à noite aquela tempestade, no outro dia é que as pessoas veriam com seus olhos qual a diferença entre a primeira e a segunda casa. A primeira estaria de pé e a segunda estaria totalmente destruída, estaria por terra. E as pessoas que veriam aquele desastre, eles chegariam a uma conclusão seguinte: qual foi a causa da queda desta casa? Então eles chegariam no local e veriam que a segunda casa, ela não tinha base nenhuma, e que a primeira havia sido construída sobre uma estrutura sólida. Então eles chegariam à conclusão que o que faz a diferença em uma casa não está na estrutura externa, naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Então veja que quando o homem ouve a palavra de Deus e não coloca esta palavra em prática, é como esse homem que fez uma bela de uma casa, mas não se preocupou com a base da casa, com o alicerce da casa. Ele preocupou somente com a aparência, com o externo da casa. Ele se esqueceu que o mais importante é o alicerce. Então a prática, o viver a palavra de Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, colocar a palavra de Deus em ação nas nossas vidas, é nós vivermos aquilo que pregamos. É essencial na vida de um cristão. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Temos que colocar, porque senão a nossa casa um dia ela irá ruir. Então nós chegamos aí ao final de mais um capítulo. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Ok? Aí, deixa eu ver aqui o próximo capítulo. Capítulo 7. Então, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Nesse capítulo, eu estarei falando sobre a cura do servo de um centurião. É o assunto que inicia o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a cura
do servo de um centurião. Depois tem mais assunto, o filho da viúva de Naim ressuscitado, a mensagem de João Batista, o testemunho, Jesus testemunha sobre João, a pecadora perdoada, e aí encerra o capítulo 7. Provavelmente eu terei vários vídeos nesse capítulo 7. Fiquem todos à paz do Senhor Jesus e até lá.